Boa noite. Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 19 horas e 1 minuto do dia 1º de dezembro de 2014. Havendo o quórum legal, declaro aberta a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, do ano 2014, na fase do expediente. Os senhores concordam com a despesa da leitura da ata da 38ª sessão? Sim. Coloco em discussão, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente. Pois não? Permitiram a minha abster, que eu faltei na sessão passada. Ah, tá. Ok. Declaro aprovada a ata da 38ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Correspondências recebidas. Grupo de Apoio ao Portador de Prevenção à AIDS, ofício 21 de 2014, senhor presidente. Com nossos cumprimentos, vimos pelo presente comunicá-lo que a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com essa entidade GAPA, está promovendo a campanha Fique Sabendo, onde é oferecido a testagem rápida para HIV e sífilis para toda a população, com o objetivo de alertar sobre a importância da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Os exames e resultados são realizados de forma sigilosa e privativa, com orientações antes e depois dos testes e, se necessário, encaminhamento para tratamento. Os resultados dos testes saem em aproximadamente 15 minutos. Em anexo, envio o calendário de ida, horário e local, onde serão realizados os testes. Sem mais para o momento, na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração. Jussara Maria Suzy Alves, presidente. Ficam à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa o calendário dos dias e horários para os testes. Feito, senhor presidente. Encaminho as comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de lei 105/2014, da autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as normas orçamentárias para o exercício financeiro 2015. Projeto de lei 106/2014, da autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente. Projeto de lei 107/2014, da autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinado ao transporte de passageiros. Projeto de lei 108/2014, da autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para a concessão de subvenções às entidades. Projeto de lei 109/2014, da autoria do Executivo Municipal, adequando a LDO com o orçamento 2015. Projeto de lei 110/2014, adequando o PPA com o orçamento 2015. Projeto de resolução 004/2014, da autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, dispõe sobre a distribuição de cestas natalinas aos servidores da Câmara. Emenda modificativa 001/2014, alterando de 15% para 10% o limite para abertura de créditos adicionais suplementares pelo Executivo. Emenda modificativa aditiva 002/2014, aumentando a dotação orçamentária para a manutenção do Corpo de Bombeiros em R$ 125.500. Eu solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções 115 e 116/2014. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não? Apenas para alertar, eu fui procurado por algumas pessoas, para alertar os senhores vereadores, nós vamos votar na próxima semana, provavelmente, o projeto sobre as subvenções, né? Me parece que houve a retirada do CAB do 3 de maio, provavelmente não apresentaram o trabalho, mas houve uma redução bastante significativa do hospital, me parece da APAI também, né? Então, para que a gente possa verificar aí do porquê disso e para podermos depois votarmos com embasamento. Boa noite a todos. Moção 115/2014 de pesar. Senhor presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares da senhora Marina Soares de Souza, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 25 de novembro próximo passado, consternando, além dos familiares, os amigos que aqui deixou.
Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 26 de novembro de 2014. No mesmo teor, aos familiares do senhor Benedito de Francisco, assim assino todos os vereadores, senhor presidente. Solicito ao vereador Carlos Alberto Frederico que proceda à leitura de sua indicação. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, indicação 101 de 2014, Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, verifique a possibilidade de se fazer um planejamento de todos os feriados e pontos facultativos municipais no início do ano vindouro, divulgando a relação em todos os órgãos e secretarias, proporcionando a programação de eventuais compensações. Justificativa. A adoção da medida visa proporcionar à administração e aos servidores uma forma eficaz de elaborar eventuais compensações, consultas médicas, lazer e outras atividades que venham a ocorrer naquelas datas. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 26 de novembro de 2014. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador Antônio Sucena Bonifácio que proceda à leitura da sua indicação. Indicação número 102, 2014. Antônio Sucena Bonifácio, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela Lei Orgânica do Município de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal que, através de órgão competente, estude e, se possível, determine a colocação de placa proibindo o estacionamento em um dos lados da Avenida Paulo Delbu Guimarães, no trecho compreendido entre a Avenida Rui Barbosa e Rua Quintino Bocaiúva. Justificativa. No referido trecho, os veículos estacionam dos dois lados e, como a referida via é de mão dupla, causa transtorno aos que lá transitam, obrigando aqueles que trafegam em sentidos opostos, em determinado momento, a parar ou dar marcha a ré para dar passagem a outro que vem em sentido contrário, com a possibilidade de ocorrências de acidentes. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 27 de novembro de 2014, vereador Antônio Sucena Bonifácio. Solicito ao senhor secretário que verifique se é inscrito para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Para o uso da palavra na tribuna, vereador Valdir, com o assunto indicação 054 de 2013, indicação 103 de 2014 e ofício especial. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet e também através do rádio. Me inscrevi para 3 assuntos nessa oportunidade. O primeiro deles é sobre a indicação do mês de fevereiro de 2013, que fiz juntamente com o nobre vereador professor Sucena. Sugerimos naquela época, naquela oportunidade, que fosse instalado um gradil no Centro de Saúde Dr. Edson Tupinambá. E fizemos por quê? Da maneira como se encontrava, sem proteção, estava causando transtorno aos moradores, a todos, principalmente aqueles daquela região. Nesta semana, passando por lá, verificamos a colocação das grades no local. E naquela obra importante que está sendo concluída e que com certeza vai melhorar e muito para as pessoas que vão até lá em busca de saúde. Uma outra matéria é sobre a indicação de número 103/2014. Por diversas vezes utilizei essa tribuna para reconhecer o trabalho importante realizado pela PAB no nosso município. A PAB é a Associação de Proteção dos Animais de Brotas, entidade que foi reconhecida de utilidade pública por esta casa. A PAB precisa de ajuda para desenvolver
para atingir seus objetivos ainda com melhor qualidade, pois são muitos os problemas para sua manutenção. Estou protocolando a indicação de número 103/2014 na Secretaria da Câmara Municipal, sugerindo alteração no orçamento, transferindo o programa Manutenção do Sistema de Controle de Animais da Secretaria do Meio Ambiente para a pasta da Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde. A questão dos animais é reconhecida como de saúde pública. A PAB precisa ser habilitada a receber auxílio para dar continuidade ao seu trabalho e que seja liberada a verba para a mesma no próximo ano de 2015. E outro e último assunto desta oportunidade, nós vereadores, Valdir Gorlon, Fred da Ambulância, professor Sucena e o vereador Bruno César, nós estamos protocolando ofício ao chefe do Executivo. Essa matéria vem de encontro até a colocação do nobre vereador Modesto, ainda há pouco, referente ao projeto de lei 108/2014, que trata da concessão de subvenções às entidades e que será discutido e votado na próxima e última sessão ordinária de 2014. E ele diz o seguinte: ofício especial, Pedro Valdir Gorlon, Antônio Sucena Bonifácio, Carlos Alberto Frederici, Bruno César Veronese Urbano, vereadores da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno dessa Casa e pela lei orgânica do município, analisando o projeto de lei número 108/2014, de vossa autoria, que trata das subvenções às entidades lá especificadas, constataram a redução significativa do benefício a ser repassado ao Hospital Santa Terezinha. Sob esse aspecto, é indiscutível que o hospital presta serviços essenciais na área de saúde. Entendemos que a redução supra poderá comprometer a qualidade desse serviço, acarretando prejuízos à população. Por esta razão, rogamos que seja revista a decisão, preservando-se o interesse público. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 1º de dezembro de 2014, assinam o ofício especial este vereador Fred, o vereador professor Sucena e também o vereador Bruno César. A sua excelência, o senhor Orlando Pera Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas. Era isso o que eu tinha para esta oportunidade. Agradeço a atenção de todos. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com o assunto Situação dos Esportes e Perícia Médica. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos honram com a presença nesta noite e também aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi para 2 assuntos, mas antes dele eu já o cumprimentei pessoalmente, mas gostaria também dessa tribuna de novamente estender meus cumprimentos ao aniversariante de hoje, nosso nobre companheiro, vereador Fred, que poderia estar agora reunido com a família e está aqui nos suportando, né, Fred? Parabéns, que Deus lhe ajude sempre e que o acompanhe e que seja essa pessoa realmente flexível, essa pessoa fácil de conversar, pessoa que tem um diálogo, que é uma das funções do vereador. Parabéns, Fred. O assunto que eu estou colocando hoje no primeiro lugar é a respeito de uma situação de esportes que está acontecendo no Brasil e, logicamente, ela tem as suas consequências também na cidade de Brotas. Foi divulgado na semana passada o relatório elaborado pela ONG Atletas pelo Brasil, que trata das políticas públicas do esporte no Brasil. Através dos resultados encontrados, podemos fazer uma avaliação de como os nossos políticos encaram o incentivo à prática esportiva no Brasil, tanto na questão social de lazer, como também em projetos visando o alto rendimento a curto, médio e longo prazo. O relatório concluiu que a falta de recursos impede que políticas públicas de esporte sejam implementadas, o que também afeta a proliferação de talentos. Escolas sem equipamento esportivo, educação física ignorada no currículo escolar e escassez de profissionais para promover atividades regulares à população
foi uma realidade bastante comum em 10 das capitais brasileiras que responderam ao questionário. Nos municípios analisados, apenas 45% das escolas têm pátios, quadras ou ginásios e equipamentos fundamentais para uma iniciação na prática esportiva. Só 3 das cidades indicaram que a totalidade dos alunos de sua rede de ensino tem aulas de educação física na grade regular. E todos devem saber que, segundo a lei federal, a disciplina deve constar obrigatoriamente no currículo escolar. Em um país com mais de 200 milhões de habitantes, faltam profissionais em instituições públicas para orientar os aspirantes a atleta. Resumindo, o esporte não é visto nas maiores cidades do Brasil como tema relevante. Aí talvez vocês me perguntem, e aqui em Brotas? Qual é a importância que dá aqui em Brotas ao esporte em geral? Infelizmente, nos dias de hoje, eu posso afirmar que não são melhores. Por exemplo, o projeto Educação, que deveria ser o grande propulsor dos esportes em Brotas, foi cortado pela metade por causa dos problemas financeiros que a Prefeitura está atravessando. Alguns professores, insatisfeitos com o atraso de pagamento dos últimos meses, pediram demissão do projeto, criando, logicamente, dificuldades para o seu bom funcionamento. Também, para o próximo ano, o que é pior, não podemos olhar com otimismo, pois a previsão do orçamento enviada pelo senhor prefeito diminui o valor a ser repassado para a Secretaria de Esportes e Lazer. Era, nesse ano que está encerrando, R$ 1.320.500, caiu para o próximo ano para R$ 876.477, com uma diferença para menor de R$ 445 mil. Está mais do que claro que a falta de recursos impede que políticas públicas de esporte sejam implementadas. No ano passado, aqui mesmo dessa tribuna, defendi a promoção da atividade física esportiva como fator de desenvolvimento humano, dando atenção especial à base como ferramenta de inclusão social. É preciso que haja por parte dos nossos governantes comprometimento e participação direta na educação esportiva de nossas crianças. Todos nós, governo, família, líderes comunitários, professores, dirigentes e empresários, temos a oportunidade de participar e fazer nossa parte da melhor maneira possível, em patamares e momentos diferentes. Está mais do que provado que o esporte na escola dá retorno para a sociedade. Em um estudo realizado pela ONU em busca de uma resposta a uma pergunta crucial, a pergunta era: o que cada governo faz com a área esportiva? Nós tivemos a seguinte resposta. Computados os dados, concluiu-se que, para cada dólar investido em atividade física na infância, o governo tem um retorno de 3,4 dólares, com a redução da ida de meninos e meninas a centros de saúde, menos internações, melhor qualidade de vida e, principalmente, progresso no rendimento escolar. Concluindo, senhor presidente e nobres vereadores, cortar verbas destinadas ao esporte em nossa cidade é ir na direção contrária a todos os estudos realizados que indicam a importância de sua prática de forma organizada, visando não só o seu retorno em forma de melhor saúde, como também como fator de integração social, além da iniciação para aqueles que sonham em seguir uma carreira esportiva. Outro assunto que me traz, que é um assunto também de suma importância e é de responsabilidade do governo, que é a questão de saúde. Eu tive a oportunidade de ver e ler num jornal local, que inclusive achei até muito procedente, porque coloca o nome, é o editorial do jornal que diz no título: Perícia Médica do INSS, humilhação e falta de respeito com o cidadão. Eu não vou ler toda a matéria,
mas para vocês terem uma ideia de onde eu quero chegar, alguns trechos apenas. Ele disse que no dia 19 de novembro, ele passou por uma perícia médica na agência da Previdência Social de Brotas e sentiu na pele o atendimento robotizado e a falta de educação por parte do médico de plantão. Lá no final, ele coloca também que depois do acontecido, resolveu pesquisar a respeito desses atendimentos e constatou que isso acontece por todo o Brasil. Mas nós não devemos aceitar calados que médicos têm aos montes querendo trabalhar. Como ele fez essa colocação, eu achei pertinente, porque é uma preocupação de todo cidadão, ter o seu direito a uma saúde de qualidade, como eu digo também, uma educação de qualidade. E eu tive a oportunidade, já nessa semana mesmo, lendo na Folha de São Paulo, um artigo que eu achei muito interessante, de uma pessoa que até estava no momento político, mas ele disse como médico. E eu fiz questão de trazer também para essa tribuna, para que tenha pelo menos uma noção e uma resposta para aqueles casos que possam acontecer ou estão acontecendo na área médica no Brasil. Veja bem, nós não podemos generalizar. Existem médicos e médicos, existe professor e professor, existe advogado e advogado e vai por aí fora. Mas é obrigação nossa colocarmos aqui para discussão e para nós verificarmos aonde possa estar acontecendo os supostos abusos, talvez, de autoridade. Esse médico de formação, no final daria o nome, ele diz o seguinte: antes de me tornar gestor público, tive a honra de estudar e trabalhar na Faculdade de Medicina da USP. Nela, aprendi o que é buscar a excelência e a obstinação de estar atualizado com o que de melhor se produz no mundo. Lá, vivi o respeito ao paciente e o desejo de sempre lutar para oferecer a melhor qualidade de atendimento. Mais na frente, ele diz: não é fácil ser médico. Exige desprendimento familiar, dedicação extra aos estudos e lidar com condições de trabalho nem sempre dignas. Já é mais do que conhecido o significado da chamada subserviência do calouro aos mais velhos no trote. Isso é a respeito de um trote que teve na Faculdade de Medicina, ele está colocando. Sob o mando lúdico, que o trote expõe uma forma desrespeitosa e violenta de se travar o primeiro contato com a faculdade. O veterano de hoje será quem lhe autorizará, ou não, a participar de um procedimento médico no 5º ano ou na residência. Ou o chefe de serviço que lhe abrirá espaço, ou não, no mercado de trabalho. A desumanização na relação com o paciente, para alguns, virou condição para suportar ser médico. Não é à toa que os rituais e hinos dos estudantes são caricaturas de práticas que muitas vezes ocorrem no interior dos hospitais de ensino, desrespeito, sobretudo, aos pobres, mulheres, homossexuais e negros. Some-se a isso um conteúdo curricular que fragmenta o corpo humano como se separasse também do próprio ser. Nos livros, sites, congressos e artigos científicos, os futuros médicos são levados a ver partes e não o corpo. E ele encerra dizendo: em uma era em que pacientes, indústria da saúde e sociedade têm acesso a informações e guias de tratamento na internet, o que diferencia um médico do outro e uma instituição da outra é, como diria o professor Adib Jatene: precisamos formar especialistas em gente. Eu trouxe para essa tribuna, essa discussão, porque às vezes as pessoas têm receio de criticar determinado médico ou determinado estudo. Nós não temos que ter receio, nós temos que respeitar, mas ao mesmo tempo, quando não formos bem tratados, nós temos que realmente fazer a nossa reclamação. E como eu já disse, não podemos generalizar.
Mas como eu sei de casos, inclusive aconteceu comigo uma vez, de ser tratado de uma forma mal educada por um determinado médico, eu sei que isso é comum acontecer em nossas instituições. Então fica aqui também o alerta. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o professor me concede uma parte? Pois não. Eu também tive a oportunidade de ler essa matéria e que me causou também essa indignação e que realmente acontece porque um tempo atrás eu tive uma licença também e eu tive que passar por atendimento. E realmente, o atendimento de humano não tem nada. O atendimento que é dado pelos médicos que fazem o plantão aqui no INSS é totalmente desgostante, é horrível. Mal olham na sua cara, não conversam. Então tem toda a razão essa colocação do que foi colocado no jornal. Infelizmente temos, e outras pessoas já vieram também algumas vezes que passavam por lá e perguntando até qual o poder que nós tínhamos de poder interferir nessas questões. Então acho louvável ter trazido esse assunto à tribuna e que quem sabe possamos fazer alguma coisa a respeito. Muito obrigado. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Luiz da Vela com o assunto SAEB. Boa noite a todos, nobres colegas, público presente, imprensa e aqueles que nos assistem pela internet. Minha vinda nessa tribuna aqui hoje é referente ao assunto, um caso que aconteceu o final de semana lá em nosso bairro, que eu já vinha alertando há vários tempos a falta de água em nosso bairro. Por lá ter só um poço artesiano e com uma bomba já muito antiga, trabalhando aqui praticamente mais de 16, 18, até 20 horas por dia, e eu já viria alertado que essa bomba iria dar pau. E esse final de semana, ironia do destino, no sábado de manhã, a bomba queimou. E prontamente a minha casa parecia fila de INSS, né? Todos queriam saber por que não tem água, quero tomar banho, E é aquele problema todo que acontece, né? Que todo mundo sabe. A gente que mora em um bairro isolado, como a gente, vereador do bairro distante da cidade, então pode procurar secretário, pode procurar o que for, mas é o vereador que ouve tudo do povo, é o vereador. Isso sabe, porque nós aqui somos em 11 vereadores, na hora é o vereador que o povo procura. Com razão, prontamente me direcionei até o senhor Leandro Correia, que assumiu, né, a SAEB como secretário da SAEB, e prontamente me atendeu, e foram para lá a equipe da SAEB para ver o que havia acontecido. Constataram que realmente era bomba mesmo, que deu problema lá. Prontamente o caminhão da SAEB começaram a levar águas para lá, né? Passaram praticamente sábado, domingo e ainda hoje, né? Estão levando água para lá para que o bairro não ficasse sem água. Ficou sim até no domingo, meio-dia, porque não daria tempo, né, até que o caminhão vá e volta, mas fui prontamente atendido por essa secretaria. Então eu vim aqui hoje também agradecer por esse serviço prestado em nosso bairro, e hoje prontamente também já chegou a equipe lá para fazer a troca dessa bomba, né, e prontamente, como eu já tinha feito também aqui no passado uma indicação
sobre um novo poço artesiano que a gente precisa ter lá, porque aumentou muito o nosso bairro. Hoje nós temos, em média, 570 ligações de águas em nosso bairro, e chega final de semana, o público lá é muito flutuante, quando chega feriado prolongado, dá mais de 4.000 pessoas em nosso bairro. Então, gasta-se muita água, e eu vim aqui hoje alertando novamente para que em janeiro, a gente sabe que os trabalhos a ser feitos na cidade são muitos, mas nós também lá não podemos ficar a desejar. Então, o que eu quero é agradecer por essa iniciativa que fizeram o paliativo lá, e espero que essa semana já esteja normalizado novamente, e para o futuro próximo. Desculpa, deu um problema aqui no microfone aqui. Como sempre, né? Então, quer dizer, no futuro próximo aí, vamos ver se a gente consegue fazer a perfuração do novo poço artesiano lá, para evitar esse tipo de problemas lá no nosso bairro. Por hoje é só, senhor presidente. Permite uma parte? Sim. Eu acho que o senhor tem todo o direito de agradecer, mas é obrigação, é o mínimo que poderia o SAEB fazer. É obrigação do fornecimento de água. A pessoa lá do BROA paga os impostos, e é recolhido bastante imposto, a gente sabe, né? Agora, imagine o senhor sendo da base do prefeito, está pedindo, não é de hoje para montar um poço, está pedindo que haja uma bomba de reserva, não é? E não faça ideia se alguém da oposição pedir, então, né? Eu acho que o que eles fizeram é obrigação, no mínimo, porque se não atendesse, a prefeitura pode ser até questionada na justiça, né? Tem que pôr caminhão-pipa assim. Deveria ter uma bomba de reserva, imediatamente trocava. Como o senhor disse, lá tem 4.000 pessoas que frequentam aquele local. Vai ficar sem água, né? Então, realmente, é lamentável o ocorrido, que o senhor mesmo disse que já preveniu, o senhor avisou que isso iria ocorrer, e deixou acontecer para depois correr atrás do prejuízo. Sim, eu concordo com a palavra da Vossa Excelência. A gente sabe, é sabido da gente também que para se fazer uma troca de um poço artesiano não é tão simples assim também, né? Uma bomba, ela fica submersa a 80 metros de profundidade, que eu tenho o nosso poço lá. Então, para se trocar uma bomba hoje em dia, a gente sabe, a reserva da bomba seria até viável, mas o trabalho a ser feito, essa troca, é uma firma especializada que teria que vir. É demorado, a gente sabe disso, mas foi feito sim o trabalho de estar levado a água até lá, até a gente lá, e a gente concorda. É por isso que eu venho alertando para que isso, que não ocorra mais, né? A gente vem falando, a gente falou, mas está aí, eu agradeço aí a secretaria que socorreu a gente lá, porque eu acho, se não tivesse um vereador lá naquele bairro, eu não sei o tanto de tempo que esse tempo iria a mais acontecer, mesmo a gente sendo da base, mas a gente foi atendido rapidamente sim. Então eu agradeço a secretaria aí, e agradeço a Vossa Excelência aí por sua palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria de entregar um requerimento aqui que haja uma sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de número 077/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento 77/2014. Edisley Eduardo Esteves, Bruno César Veronese Urbano, Luiz Carlos Rodrigues da Silva, Cláudio Gonçalves, José Américo não, Maria José Trevisan Alberto Gross também não, Antônio Sucena Bonifácio, Carlos Alberto Federici, Pedro Valdez Gorlon, Valdomiro Rodrigues Filho e Modesto Alviato,
Vereadores da Câmara Municipal de Brotas requerem, nos termos regimentais vigentes, que o projeto de lei número 106 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, siga o rito de urgência especial, de acordo com o artigo 135, inciso 4, da linha C do regimento desta Casa de Leis, e assim sendo, seja incluído na ordem do dia da 39ª sessão ordinária do dia 1º de dezembro, e após esta seja realizada uma sessão extraordinária para a segunda votação do projeto acima mencionado. Fazemos tal solicitação tendo em vista a urgência do projeto para que o Executivo possa executar pagamento dos servidores municipais, bem como dar andamento na obra da ponte sobre o Jacaré Pepilho e o pagamento dos beneficiários do Bolsa Transporte. Vereadores que assinam: Edilei Eduardo Esteves, Bruno César Leonésio Urbano, Luiz Carlos Rodrigues da Silva, Antônio Sucena Bonifácio, Carlos Roberto Frederici, Pedro Valdir Gornon, Valdomiro Rodrigues Filho e Modesto Salviato Filho. Coloco em discussão. Senhor presidente, Pois não? apenas gostaria de alertar que mostra a boa vontade de nós, vereadores, para com o prefeito. Porque um requerimento de urgência especial precisa de pelo menos de 8 assinaturas. E se a gente quisesse não assinar e deixar o prefeito se danar, como diz outro, nós faríamos tranquilamente. Só quem seria prejudicado seriam os funcionários públicos, os fornecedores, né? E mais aí o problema da ponte que está para sair. Isso mostra que quando a gente entende que há realmente necessidade de urgência especial, mesmo a gente sendo, no meu caso, declaradamente oposição ao prefeito, a gente assina sem problema algum. Eu vejo como, que nem o senhor colocou, não estaria prejudicando o prefeito, sim uma população, e principalmente o funcionalismo público. Acho que nós temos que ter bom senso, coerência e pensar na cidade, e não na pessoa prefeito. Essa é a minha opinião. O senhor repetiu o que eu falei. Obrigado. Em única votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 077/2014 por 8 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 079/2014. Não, esse é um requerimento apresentado pelo vereador. Foram apresentados 2 requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento 79 de 2014. Os mesmos vereadores já mencionados no outro projeto, vereadores da Câmara Municipal de Brotas, requerem, nos termos regimentais vigentes, que os projetos de lei 105, 109, 110, de autoria do Executivo Municipal, bem como do projeto de resolução número 4 e as emendas número 1 e 2, ao projeto de lei número 97, sigam o rito de urgência especial, de acordo com o artigo 135, inciso 4, a linha C, do regimento interno dessa Casa de Leis. E assim sendo, seja incluído na ordem do dia da 39ª sessão ordinária do dia 1º de dezembro do corrente. Fazemos tal solicitação, tendo em vista essa ser a penúltima sessão desta Casa, antes do recesso, e os projetos têm relação com o orçamento e planejamento de despesas. Termos em que aguarda deferimento, Brotas, 1º de dezembro de 2014. Vereadores que assinam: Edilei Eduardo Esteves, Bruno César Leonésio Urbano, Luiz Carlos Rodrigues da Silva, Cláudio Gonçalves, Antônio Sucena Bonifácio, Carlos Alberto Frederici, Pedro Rodrigues Gorlon e Valdomiro Rodrigues Filho. Coloco em discussão. Eu gostaria de saber nominalmente quais são os projetos, porque por número eu me perdi aqui, porque não estava previsto no regimento, na pauta. O senhor está com a pauta na mão? Vamos lá. 105, que foi encaminhado hoje, na primeira página, encaminhado hoje às comissões. 105 trata sobre orçamento. 109, 109, logo abaixo. LDO? Isso. 109 LDO, 110 PPA. 110 PPA, tudo bem, isso eu já sei. Resolução 4, 2014, da Câmara Municipal. Ok. Emendas 1 e 2 ao projeto 97. A emenda de autoria de Vossa Excelência e o outro da autoria de todos os vereadores da Casa. Ok, esclarecido, agradeço. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 079/2014 por 8 votos favoráveis.
Tendo em vista a aprovação dos requerimentos, ficam incluídos na ordem do dia os projetos de lei 105, 106, 109 e 110/2014, bem como o projeto de resolução de número 004/2014 e as emendas 01 e 02/2014. E após esta sessão, teremos uma sessão extraordinária para a segunda votação do projeto de lei 106/2014. Passaremos agora para a votação das emendas ao orçamento de 2015. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda 001/2014 ao projeto de lei 097/2014, que alterando de 15% para 10% o limite para abertura de créditos adicionais suplementares pelo Executivo. Câmara Municipal de Brotas, emenda número 1 de 2014, modifica o projeto de lei 97 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Brotas para o exercício 2015, orçamento. Altera a redação do inciso 3 e revoga o parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei 97 de 2014, que passa a ser a seguinte: artigo 4º, inciso 3, abrir créditos adicionais suplementados até o limite de 10% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Justificativa: com relação ao limite supra, a alteração visa seguir o disposto na LDO, e a revogação do parágrafo único visa agilizar a execução do orçamento, a fim de que o mesmo não sofra sucessíveis alterações sem o conhecimento desta Casa. Plenário Vereador de Albuquerque Mauro, em 20 de novembro de 2014. Todos os vereadores assinam. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada em única votação a emenda 001/2014 ao projeto de lei do Executivo 097/2014 por 8 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda 002/2014 ao projeto de lei 097/2014. Câmara Municipal de Brotas, emenda número 2 de 2014, modifica e adita o projeto de lei 97 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Brotas para exercício 2015, orçamento. Adita-se a unidade 03 de 8, Guarda Municipal, atividade manutenção do Corpo de Bombeiros da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no valor de R$ 125 mil. Os recursos para o custeio e aditamento supre serão provenientes da anulação parcial da atividade elementos de despesa, outros serviços, pessoa jurídica, no valor de R$ 75.500 da pasta de turismo. Do projeto 1020, desapropriação para o cemitério, no valor de R$ 25 mil, elementos de despesa, e mais R$ 25 mil da construção do cemitério. Justificativa: a alteração visa suprir a contenta manutenção do Corpo de Bombeiros, a fim de que não fique na dependência de deliberação de recursos para atendimento de suas necessidades. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações no plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Plenário Vereador de Albuquerque Mauro, em 18 de novembro de 2014. Modesto Salviato Filho, vereador. Carlos Alberto Federici, vereador. Em discussão. Senhor presidente, eu só gostaria de perguntar aos autores só a justificativa do seguinte, que a gente, conforme colocado aqui, foram aditados, né, o valor de R$ 75.500 da pasta do turismo, mais 25 mil da desapropriação para o cemitério e mais 25 mil da construção do cemitério. Então, só questionamento meus aos autores, isso aqui foi indicado pela contadoria da prefeitura, alguma coisa, ou foi os senhores que analisaram o orçamento e acharam que seria o melhor lugar para ser tirado? Não, nós fizemos contato com a prefeitura e lá nos foi dito que o prefeito tinha dado ordem que não era para fazer emenda nenhuma. Um absurdo. Então, nós temos a iniciativa de cancelar de algum local e nós tentamos esse entendimento, mas não houve condição. Então nós estamos cancelando e é lógico que se o prefeito quiser, depois do ano que vem, cancelar de algum outro local para comprar uma área para o cemitério, com certeza vai ter. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, pergunte como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada em única votação a emenda de número 002/2014 ao projeto de lei do Executivo 097/2014 por 8 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 097/2014 de autoria do Executivo Municipal. Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não? Eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, gostaria de entregar a redação final do projeto de lei número 097 de 2014. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 097/2014, de autoria do Executivo Municipal. Eu, com autorização do presidente da Casa, eu solicito a dispensa da leitura do projeto, visto que é um projeto que todos os vereadores já tiveram o contato. Então eu solicito a consulta do plenário para a dispensa da leitura. Com relação a essa redação final que foi entregue agora pelo vereador Cláudio Gonçalves, senhores gostariam de ouvir aquele lei, dispensa a leitura? Tranquilo? Então eu coloco em votação, então a dispensa, tudo bem? Não, é em discussão, né? Discussão, sim. Eu gostaria de falar, o senhor está pondo em discussão o projeto de lei 97. Exatamente. Eu gostaria de usar a palavra para apenas, né, nós alertarmos mais uma vez o Executivo. Nós já tivemos esse ano um orçamento que não atingiu aí, pelo que a gente sabe, né, pelo menos o prefeito disse que não ia atingir o valor previsto, né, e que teria que haver um corte de quase 9 milhões de reais. Nós vamos aguardar o final do mês para verificar se isso vai ocorrer. E o que nós estranhamos é de que está indo de 73 milhões para 78 milhões. E eu procurei saber, me disseram que parte disto, né, é os 3 milhões e 100 do turismo que vão vir. Mesmo assim, 73, 76 e 100. Eu acho que o prefeito está muito otimista. Deus queira que ele esteja certo, que vai arrecadar 78 milhões de reais o ano que vem. Mas não é o que a gente ouve dizer aí. Inclusive hoje eu estava ouvindo na Câmara Federal, Lindenberg Faria do PT, não me recordo agora se ele é federal ou é senador, dizendo que precisam haver cortes, né? Não é momento de criar novos gastos, né? Criar novos cargos, criar mais nada, e sim enxugar a máquina, enxugar as despesas. E aqui, está vendo aí, uma projeção de um valor significativo. A nós, vereadores, cabe aprovar e depois cobrar. Né? Então é essa a nossa colocação e preocupação. Eu coloco em votação. Presidente, essa é a primeira votação, né? Então declaro aprovado aí por 8 votos. E eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura desse projeto, que é o 097/2014. Então declaro aprovado, então, a maioria, então, com 8 votos. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar 011/2014, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, questão de ordem. Estou apresentando um requerimento pedindo vistas. Cito então ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de número 081/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento 81 de 2014, Antônio Sucena Bonifácio, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de Brotas, regimento interno da Câmara Municipal, no artigo 155, parágrafo 2º,
requer vista até a próxima sessão do projeto de lei complementar 11 de 2014 e do projeto de lei número 73 de 2014, ambos de autoria do Executivo Municipal, a fim de que possa ser analisada a possibilidade de votação por destaque. Nos termos em que pede deferimento, Antônio Sucena Bonifácio, vereador. Coloco em discussão. Senhor presidente, gostaria só de fazer um questionamento ao vereador, autor, sobre que está vista até a próxima sessão. Essa vista até a próxima sessão é para ser votado na próxima sessão. É isso? Isso, é isso que eu... Exatamente. Eu quero essa vista, no caso, para poder alguns, Sim. pelo menos, procedimentos estão acontecendo aqui. Eu observei. É muito importante no caso do psicólogo. Mas alguns cargos aqui que nós estamos em dúvida ainda. Então, para poder dirimir essa dúvida, aí na segunda-feira nós votamos em 2 votações. Muito obrigado. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 081/2014 por 8 votos favoráveis. Tendo em vista a aprovação do requerimento, solicitando vista, fica então retirado da pauta o projeto de lei complementar 011/2014 e o projeto de lei 073/2014, ambos de autoria do Executivo Municipal. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda 001/2014, de autoria de diversos vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar um requerimento de pedido de vista, por favor. Da emenda e do projeto a ser votado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento, de número 080/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento 80 de 2014. Bruno César Veronese Urbano, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Brotas, em regimento interno da Câmara Municipal, artigo 155, parágrafo 2º, requer vista pelo prazo de 2 dias do projeto de lei do Executivo número 91 de 2014, bem como da emenda número 1 de 2014 do referido projeto, que trata da Bolsa Transporte, a fim de que possam ser esclarecidas as dúvidas acerca de eventuais irregularidades na concessão do benefício. Termos em que peço deferimento, Bruno César Veronese Urbano, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 080/2014 por 8 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 104/2014, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo número 104 de 2014, de 13 de novembro de 2014, dispõe sobre a concessão de uso de bem público a título oneroso e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Estância Turística de Brotas, através do seu Poder Executivo, autorizada a conceder o uso de bens públicos constituídos por salas de aulas das escolas integrantes da Rede Municipal de Ensino para a instalação de cursos técnicos profissionalizantes, cursos livres e cursos superiores. Parágrafo único. A concessão de uso de que trata o caput deste artigo se dará no período noturno, nos dias da semana e diurno aos sábados. Artigo 2º. A indicação das unidades educacionais com suas respectivas salas de aulas será de atribuição da Secretaria Municipal de Educação, não podendo haver qualquer prejuízo à utilização pelos alunos municipais. Artigo 3º. A concessão do uso de bens públicos constituídos por salas de aulas das escolas da Rede Municipal de Ensino será pelo prazo de 1 ano, renovável por igual período. Artigo 4º. A presente concessão de uso será a título oneroso, obrigando-se as concessionárias a fornecer em bolsa de estudos a alunos carentes no valor de no mínimo 50% do custo do respectivo curso e no mínimo de 30% das vagas oferecidas. Artigo 5º. Todo procedimento para concessão de uso dos bens públicos dispostos na presente lei se dará pelas normas da Lei Federal nº 8.666 de 93 e alteração e demais legislações aplicáveis à espécie. Artigo 6º. Eventuais benfeitorias móveis ou fixas que forem necessárias para as atividades inerentes à concessão de uso deverão ser prévia e expressamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, sendo única e exclusivamente de responsabilidade as expensas das empresas concessionárias.
Parágrafo único. Por ocasião da desocupação dos imóveis públicos pela empresa concessionária, todas as benfeitorias imóveis poderão ser retiradas, sendo que as fixas integrarão o patrimônio público do município, sem que caiba qualquer indenização ou reparação. Artigo 7º. Todos os impostos, taxas ou tarifas públicas decorrentes das atividades educacionais serão suportadas pelas empresas concessionárias durante o prazo de vigência da concessão de uso do bem público. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Exararam pareceres além da assessoria parlamentar do Legislativo, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, atestando a legalidade e seguindo para plenário para deliberação. Comissão de Finanças e Orçamento. É ressaltado que a referida sessão é a título oneroso, não havendo necessidade de previsão orçamentária e devendo seguir para plenário para deliberação. Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, no mesmo teor, se colocam favoráveis e devendo seguir para plenário para deliberação. Coloco em discussão. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Eu vou ser favorável ao projeto, acho bastante importante, mas eu vejo na leitura do nobre secretário que o órgão mais importante a dar parecer não deu, que é o Conselho Municipal de Educação, a não ser que não foi lido. Eu entendo não preencher os requisitos para colocar em votação. Tá, o departamento jurídico, se não tem, se é por lei colocar e não foi colocado, foi incompetência de algum setor desta casa. Os conselhos municipais foram constituídos para darem pareceres nos assuntos a eles ligados. Agora eu lhe faço uma pergunta, o senhor quer que o conselho dê parecer nesse caso? Eu entendo que sim. Então, para não tirar da pauta, então, para não colocar em votação. Eu entendo que sim. Então eu vou retirar. Houve sim da comissão. O Conselho Municipal não deu nenhum parecer. Está retirado da pauta esse projeto 104/2014. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 105/2014, de autoria do Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor não tem o poder de retirar da pauta. O senhor tem que consultar os vereadores. Os vereadores. O senhor não está pedindo que coloque? Acredito que todos vão. Sim, mas então, ou também pode existir um acordo entre nós da seguinte forma. Só para terminar, vereador Valdir, nós podemos até votar hoje, mas com o compromisso de na próxima sessão ser apresentado. Eu perguntei para o senhor se o senhor faz questão do parecer. O senhor disse que sim, eu estou respeitando a vossa excelência. Mas o senhor está difícil de entender hoje. Então vou ser bem claro. Se houver o compromisso de se solicitar o parecer do Conselho Municipal de Educação para a próxima semana, eu concordo que vote hoje. E serei favorável. Não, com certeza, é só determinar que o Departamento Jurídico desta casa entre em contato e solicite o parecer. Quanto a isso, não há problema nenhum. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente e novos vereadores. Senhor presidente, eu vou dar aqui minha modesta participação, mas eu entendo ser matéria de extrema importância e acredito que nós votamos no dia de hoje em primeira, dá tempo suficiente do Conselho se manifestar e também duvido que alguém do Conselho venha se opor quanto a esta matéria. Então, nós votaríamos em primeira ainda hoje e na próxima sessão votaríamos em segunda já com o parecer do Conselho. Então, eu consulto o plenário, então. Vamos isso se não tiver aí no processo, que eu sinceramente não tenho conhecimento. Então vamos só, dá licença um pouquinho, Bruno. Só consultar o plenário então. Os senhores concordam em votarmos? E que nem o Valdir colocou muito. Oi? Vota em primeira hoje, temos essa semana. O doutor Borges, já o senhor está incumbido de amanhã cedo entrar em contato e pedir esse parecer. E a gente faz a segunda votação na próxima segunda dia 8. Tudo bem?
Tudo bem, e visto que, só uma salientação, que o artigo 2º do projeto que eu li, diz que a indicação das unidades educacionais com sua respectiva sala de aula será de atribuição da Secretaria Municipal de Educação, não podendo haver qualquer prejuízo à utilização pelos alunos. Então eu entendo da seguinte forma, eu entendo a necessidade jurídica de ser dado parecer, porém se não for indicado pela Secretaria Municipal nenhuma sala educacional, o projeto não ocorre. Aí o senhor está falando de secretaria, eu estou falando de Conselho Municipal, que é a parte. Secretaria é da Prefeitura, os conselhos não. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permite como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo 104/2014 por 8 votos favoráveis. Desde que já determina a Secretaria desta Casa, o Departamento Jurídico desta Casa, que entre em contato amanhã com o Conselho para que traga o parecer o mais breve possível. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 105/2014. Projeto de lei do Executivo número 105 de 2014 dispõe sobre normas orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam os poderes executivo e legislativo e as autarquias municipais autorizados para o exercício financeiro de 2015 a: inciso 1. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação nos termos do inciso 6 do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 2. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Inciso 3. Desdobrar e classificar as rubricas na execução orçamentária por fonte de recursos, código de aplicação e subelementos. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Pareceres exarados pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, favorável, devendo seguir para plenário para apreciação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, também favorável e devendo seguir para plenário para deliberação. Só essas duas. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permite como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo 105/2014 por 8 votos favoráveis. Ao primeiro secretário que procede à leitura do projeto de lei 106/2014 da autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo número 106 de 2014 dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir de sua contadoria créditos adicionais suplementares até os valores abaixo consignados. Valor total de R$ 1.189.900, que são para pagamento, folha de pagamento de funcionalismo público, ponte, bolsa transporte e ponte sobre o rio Jacaré-Pepiramirim. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. As comissões que exararam parecer, além da contadoria da Câmara da Prefeitura Municipal, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, que exaram a favor da legalidade do projeto, podendo seguir para plenário para deliberação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a previsão orçamentária está contemplada, conferindo regularidade ao projeto, devendo seguir para plenário para deliberação. Coloco em discussão. Presidente, Pois não?
Apenas para lembrar que me parece que em torno de 50 mil reais que a prefeitura vai entrar para 52, né? Para a construção, contrapartida para o convênio de construção da ponte sobre o Rio Jacaré. Apenas o vereador Valdir, até em off comentando, e eu também já havia pensado no assunto, é lógico que esse valor não vai ser só que vai ser gasto, porque a prefeitura vai ter que desapropriar a área, tanto do lado de cá do rio como de lá, né? E agora com a mudança do projeto que inicialmente seria feito na Paulo do Bux Guimarães, passando para que ela, Paulo do Bux Guimarães já está quase próximo ao rio, mas não se sabe por que está mudando o local. Para Padre Jesuíno, Padre Jesuíno, professor Jesuíno, mudei o homem, coitado. Consequentemente, vai haver ainda um valor maior para abrir essa rua, para desapropriar, enfim. Lá na frente eu acredito que nós vamos ter que suplementar mais verba aí, porque não serão só 52 mil reais. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo 106/2014 por 8 votos favoráveis. Nós vamos votar agora o projeto 109 e 110/2014, que é adequando a LDO com o orçamento 2015 e também adequando o PPA com o orçamento 2015. Os senhores concordam com a votação em bloco dos dois projetos? Oi? Dispensa da leitura? Vocês concordam? Porque é uma coisa linkada à outra, né? Então eu coloco em discussão, eu coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, pergunte como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado os projetos de lei 109 e 110/2014 por 8 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da subemenda 001/2014 da autoria do vereador Antônio Sucena Bonifácio. Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Subemenda à emenda modificativa número 1 do projeto de lei 83 de autoria do Executivo Municipal de 24 de junho de 2014. Altera a redação do artigo 5º do projeto de lei número 83 de 24 de julho de 2014 de autoria do Executivo Municipal. Alterado pela emenda modificativa número 1 de 22 de outubro de 2014, que dispõe sobre a doação de bem público, especifica e dá outras providências. Artigo 1º, o artigo 5º do projeto de lei número 83 de 24 de julho de 2014, alterado pela emenda modificativa número 1 de 22 de outubro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, fica atribuído o valor de R$ 384.438,49 ao imóvel objeto da presente doação. Artigo 2º, esta subemenda entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vera Silva de Albuquerque e Mauro, em 3 de novembro de 2014. Antônio Sucena Bonifácio, vereador. Coloco em discussão. Pois não? Só rapidamente, essa mudança está sendo feita, é necessária por causa da inconstitucionalidade. Inclusive, depois, na hora do meu voto, eu gostaria de declará-lo e colocar em ata. Muito obrigado. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação a subemenda 001/2014. Senhor presidente, só, por favor, gostaria de... Oi? Eu gostaria de declarar meu voto, por favor. Pois não. Pois não. É que o senhor não falou nada, eu dei sequência. Ah, tá. Agora sim. A apresentação da subemenda se faz necessária, visto que a alteração feita pela emenda modificativa número 1/2014, que foi apresentada e votada favorável em única votação na sessão do dia 27 de outubro, apresenta uma ação direta de inconstitucionalidade, de acordo com consulta feita ao Dr. André Leandro Barbe de Souza, consultor do IGAM, Instituto Gama de Assessoria e Órgãos Públicos, que diz o seguinte, abre aspas, não cabe à Comissão de Finanças e Orçamento, no caso em questão, propor emenda alterando o valor do imóvel objeto de doação. Trata-se de critério técnico a ser definido por quem detém competência para tanto, que é o setor de engenharia da Prefeitura. Nem mesmo cabe à empresa apresentar orçamentos. Um dos pressupostos
para a validade jurídica de um ato administrativo, como é o caso, é a competência de quem o realiza. E essa competência, quem determina é a própria lei da organização do município. Não há, portanto, validade jurídica no procedimento descrito. Portanto, para evitar um possível veto do projeto que foi modificado diante de sua inconstitucionalidade, voto favorável à subemenda. Vera, isso aqui é para constar em ato. Declaro então aprovada a única votação a subemenda 001/2014 por 8 votos favoráveis. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Gostaria de entregar a redação final ao projeto de lei do Executivo número 083 de 2014. Nós vamos votar agora o projeto de lei 083/2014, que é em segunda votação, né? Todos concordam com a dispensação do projeto? Eu gostaria que lesse. Tudo bem? Com a subemenda já aprovada, eu coloco em segunda votação. Quem estiver em discussão primeiro, senhor presidente. Coloca em discussão. Eu quero a palavra. Pois não. Apenas eu gostaria de lembrar que na primeira votação, eu alertei que havia uma inconstitucionalidade. E mesmo assim o projeto foi aprovado, se eu não me engano, por 9-1. Né? Até o vereador Bruno, da comissão de redação, de orçamento, disse que se eu achasse que estivesse errado, para eu recorrer à promotoria pública. Tá, não precisa fazer. Eu apenas dizer o seguinte: pode não gostar ou gostar, a Câmara me pagou muitos cursos para eu fazer durante esses anos. E eu tenho obrigação, por isso, como o dinheiro foi gasto da Câmara para que eu fosse fazer o curso, os cursos que fiz, alertá-los daquilo que a gente entende que não está correto. Então, o meu objetivo aqui, como hoje mesmo teve esse lapso aí do Conselho Municipal de Educação, é para que a gente aprove o projeto de forma correta, legal. Aqui é casa das leis, não é? Casa das leis. Quando eu alertei, eu tinha certeza do que eu estava dizendo, não é? Porque não tem como uma comissão determinar valores, principalmente de desapropriação ou não, ou qualquer outra coisa. Ela tem que dizer se está dentro do orçamento ou não, e nem vereador também estabelecer valores. Sendo que o correto, existe legalmente, constituído pelo senhor prefeito, uma comissão para isto, e é assim que deve fazer. Eu sou favorável ao projeto. Presidente, eu gostaria de aproveitar também já com a fala do vereador Modesto, porque na verdade ele realmente levantou esse problema, mas eu também gostaria, como membro dessa casa, de destacar a importância que eu acho da humildade de às vezes reconhecer um possível erro e colocar aquilo que eu tenho sempre falado. Sempre que houver uma dúvida, não importa de qual vereador que seja, nós discutimos, para evitar de correr um erro que depois talvez não possa ser corrigido. Então, felizmente, nós vereadores, aqueles que agora reviram, tiveram a oportunidade de discutir, e aí sim evitar um problema de inconstitucionalidade, como eu disse, que causaria um veto ao senhor prefeito, prejudicando inclusive a empresa que é solicitada e que merece realmente que seja feito esse projeto. Então, eu quero aqui agora de público também, como eu sou um vereador que às vezes fico exaltado e às vezes fico mesmo, é que quando, não importa quem seja, que seja o vereador Modesto, que seja o vereador Macalé, o vereador Valdir, tiver uma dúvida, essa casa tem por obrigação se reunir, discutir. Por isso que, inclusive, existe a segunda votação com prazo de uma semana, para que se nesse espaço de tempo tiver algum problema, a gente possa discutir e resolver. O que nós não podemos fazer e não devemos fazer nunca mais é votarmos na dúvida, ou às vezes, porque achar a colocação Modesto para a indução do erro, e depois ficar reclamando pelas beiradas. Então eu quero, vereador, presidente, cumprimentar a todos os vereadores que tiveram esse discernimento e essa humildade de voltar a discutir e verificar que realmente havia uma lacuna,
para que ela não ocorresse. Muito obrigado, senhor presidente. Com a subemenda já aprovada, eu coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo 083/2014 por 8 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução de número 004/2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas. Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, projeto de resolução número 14 de 2014, de 24 de novembro de 2014, dispõe sobre a distribuição de cestas natalinas aos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas e da outras providências correlatas. A mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que o grande plenário da Câmara Municipal de Brotas aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica excepcional e expressamente autorizado o fornecimento de cestas natalinas aos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Artigo 2º. As cestas de que trata o artigo 1º serão fornecidas no presente exercício financeiro 2014. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente resolução onerarão o orçamento vigente, com empenho nas seguintes dotações orçamentárias: material ou bem de serviço para distribuição gratuita. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Mesa da Câmara Municipal de Brotas, 24 de novembro de 2014. Nidisley Eduardo Esteves, Maria José Trevisan Alberto Grossi, Bruno César Veronese Urbano, Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o projeto de resolução de número 004/2014 por 8 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 073/2014, de autoria do vereador Modesto Salviato Filho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, requerimento 73 de 2014. Modesto Salviato Filho, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela Lei Orgânica do município de Brotas, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal solicitando que seja encaminhada a esta Casa de Leis cópia de capa a capa do processo número 9891 de 2014, referente às despesas de adiantamento de viagem em nome de Rodrigo Dalacqua de Oliveira, no valor de R$ 10.692, o qual foi feito com a finalidade de participação no curso de elaboração e gestão de termos de colaboração e fomento na cidade de Salvador, na Bahia. Justificativa: tal medida se faz necessária visto estabelecido na Lei Orgânica do município, conforme inciso 19 do artigo 32, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 25 de novembro de 2014. Modesto Salviato Filho, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 073/2014 por 8 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se é inscrito para o uso da palavra na tribuna nesta fase. Isso, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que após esta sessão teremos uma sessão extraordinária. Eu vou suspender então a sessão por 5 minutos para que a gente passe depois da extraordinária, ok?
Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. São 20 horas e 27 minutos do dia 1º de dezembro de 2014. Havendo quórum legal, declaro aberta a 13ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano 2014. Passaremos para a ordem do dia. Nós vamos votar agora em segunda votação o projeto de lei 106/2014. Senhores concordam com a dispensa da leitura do projeto? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo 106/2014 por 8 votos favoráveis. Não havendo mais matérias para serem deliberadas na ordem do dia, declaro encerrada a 13ª sessão extraordinária de 2014. Lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 8 de dezembro, às 19 horas. Boa noite e obrigado pela presença de todos.